neste momento eu gostaria que você, que acaba de adquirir tanto conhecimento e conteúdo, pense numa palavra, gente. Uma palavra que resume o que você ouviu aqui deste painel. Pode ser? Já pensou nessa palavra? Uma palavra só, tá? Que resume o que você gostou, o que você adquiriu de conhecimento neste momento. Pode ser? Pensou? Agora, então, você vai virar para a sua direita e vai dizer para o seu colega aí da direita que palavra é essa. Depois vira para a esquerda e diga também que palavra é essa na hora que eu falar. Pode ser? Preparados, então? 1, 2, 3. Conte aí que palavra é essa. Do outro lado também. Pra gente melhorar isso de trás também. Seu colega de trás quer saber que palavra é essa. Isso, vira pra trás. Vira pra trás aí, comente com o seu colega aí. Vira pra frente, isso. Vira pra frente e fala, ó, minha palavra é essa. É igual a sua? Sim, não? Muito bem, gente. Agora, num grito único, eu quero saber que palavra é essa. Vocês aí do seu lugar, tá? 1, 2, 3. De novo, vamos lá, o treino ficou bom. 1, 2, 3. Ai, eu não escutei, gente. Aqui ainda não deu, não chegou aqui à frente. Vamos lá de novo? Eu conto com a colaboração de vocês. 1, 2, 3. Aí, agora sim. Vamos embora, então, para o nosso segundo painel. A indústria está contra o varejo? Ai, nem me fale. Isso é uma bronca sem fim no e-commerce, não é verdade? Sim, eu sei que é. E para falar desse assunto, vamos chamar ao palco um pessoal de peso aqui da indústria e do digital, hein? Quero, então, que vocês a recebam também com muitas palmas. Luísa Lamarca, vem para cá. Ela que tem experiência de head e gerente do e-commerce na Canon, Gimba e Le Postiche. Atualmente é gerente de e-commerce da Puma, membro do Conselho do Conteúdo de E-commerce Brasil e membro do Comecom São Paulo. Pode se sentar. Fique à vontade, Luísa. Quero chamar aqui também, neste momento, Ricardo Pinto. Por favor, Ricardo, junte-se a nós. Ricardo, que é head do e-commerce da Probel Colchões. Experiência tem de diretor e gerente nas áreas de marketing, comercial e atendimento em empresas como GR Eletro, Grupo Sá Cavalcante, Grupo Educacional SEV e Estúdio Z. Atualmente é head de e-commerce na Probel Colchões e membro do Comecom Anywhere. Muito obrigada, seja bem-vindo, Ricardo. E para mediar esse painel, nada mais, nada menos que o nosso querido Fernando Mansano. Vem para cá! E eu quero repetir aqui, nosso querido Fernando, que é empreendedor, especialista em e-commerce, com 21 anos de experiência, reconhecido como um dos melhores da América Latina, fundador e CEO do Comitê de Líderes do E-Commerce Comecom, diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCcom, e membro da Academia E-Commerce Brasil. É também autor de livro, palestrante e docente. Que a gente possa ter nesse momento um maravilhoso painel. É com vocês. Bom, pessoal, retomando aí mais um pouco. Primeiramente, obrigado, Luísa, Ricardo, pela disponibilidade. Estamos com duas feras aqui da indústria, né, representando marcas importantes aí no nosso mercado, também com uma atuação digital bacana, né? Então, a gente quis trazer pessoas que agregassem ali para a gente desmistificar um pouco. E a gente sabe que está tendo bastante dúvidas, né, de qual que é a real estratégia da indústria. Volta e meia a gente está conversando, o pessoal fala, porra, o cara está me atravessando, está vendendo direto, onde que isso vai dar, enfim. Então, a gente quis desenvolver um bate-papo sobre isso aqui. Temos um material, né, para apresentar agora, então o pessoal puder projetar para a gente, e aí vamos fazer trazer algumas informações, os dados, a gente vai desenvolver um papo aqui, e depois a gente também pega umas perguntas com vocês. Bom dia, pessoal. Queria agradecer ao Fernando
pelo convite. Estou super emocionada. Finalmente, a gente volta aí depois de 2 anos, todo mundo muito enclausurado em casa. Agora, os eventos físicos, né? Vontade de agarrar todo mundo. De vez em quando, eu não me contenho, abraço todo mundo. Mas vamos nessa. Muito feliz de estar aqui com vocês. E o evento está com uma proporção muito legal. A gente preparou um material para vocês para dar uma contextualizada, né? Que, às vezes, a gente tem esse conflito, às vezes, dúvidas, né? O tema do nosso painel, então, se a indústria está contra o varejo? Não, jamais. A indústria precisa, depende do varejo, sempre vai depender, e a gente tem estratégias e o porquê da gente atuar e decidir se aventurar aí nesse mundo de e-commerce, e muitas indústrias já estão trabalhando nesse ponto. Eu, particularmente, venho de varejo, a minha escola é varejo, né? Então, eu trabalho com e-commerce desde 2006, e eu tive a alegria e a felicidade de participar de projetos também da indústria. Então, hoje, eu atuo na indústria, é a minha segunda experiência na indústria, né? Trabalhei na Canon e agora na Puma. Então, a gente preparou o material, se a gente puder passar aí para o primeiro slide, a gente vai dar uma contextualizada primeiro, e depois a gente vai bater um papo gostoso e compartilhar aí algumas experiências com vocês. Então, falando da indústria, quais são... Aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas, grandes marcas. Você passa para mim? Alguns exemplos, né? São marcas conceituadas que hoje já atuam no varejo há muitos anos, empresas centenárias, e que também atuam diretamente no e-commerce com as lojas próprias. Depois a gente tem... Pode passar? Então, falando um pouquinho, né? Quais seriam, então, os benefícios da indústria atuar no e-commerce? Poxa, a indústria já está com os produtos lá no varejo, na ponta, atendendo o consumidor final. Por que resolveu, então, atuar diretamente com loja própria para o consumidor final? Acho que o primeiro ponto importante é que a gente tem uma exposição da marca e produtos, né? Então, a gente expande para outros canais digitais. E isso traz muito benefício para a indústria, porque o varejo está lá para vender outras marcas, várias empresas, marcas concorrentes. E aí, para a indústria, é um valor muito rico a gente poder estar com contato direto com o consumidor final. Porque muito se perde, vira um telefone sem fio, ou às vezes nem chega na gente, na indústria, qual é a opinião do cliente, como está sendo a experiência com o produto final. Então, a gente tem experiências de nome, a pessoa não está entendendo. Tem aquele exemplo de, vamos vender mandioca, que é um case fácil. Em um lugar chama mandioca, outro lugar chama macaxeira. E como é que chama isso na indústria? Se a gente não tem o feedback lá do varejo do Nordeste, do varejo do Sul, como que aquele produto devia estar sendo procurado, a gente não vai aprimorar o nosso cadastro, as informações dos produtos que a gente passa. Então, a gente pode fazer esse tipo de aprimoramento e a gente tem essa velocidade para saber. O produto chegou em que situação? Então, essa questão de exposição de marca e de produtos é muito maior. Um varejista dificilmente vai comprar o mix inteiro de produtos de uma marca. Então, com a loja própria, a gente pode expandir essa demonstração de todos os produtos. Ter esse acesso direto e tem essa oportunidade de inovação. A personalização das experiências. Então, tomando o nosso exemplo da colega de joias, né, de semijoias. Se vai vender no marketplace, às vezes o marketplace não está preparado para fazer personalização, quer escrever o nome da medalhinha. Já na loja própria, ela pode fazer o diferencial justamente de fazer esse tipo de personalização, entender com muito mais velocidade qual a necessidade do cliente, quais são as dores, quais são os desejos, e aprimorar e depois replicar isso para o varejo, porque o varejo, no geral, por uma atuação muito maior, ele tem uma penetração muito maior de mercado. E aí, como é que faz a atuação, né, Ricardo? Quais são os tipos de modelo? A gente, na condição de indústria, como que a gente vai atuar? Quais são os modelos? E aí tem aquele monte de sopa de letrinhas, né? Então, tem essa sopinha cor de laranja aí. Tem o modelo B2B, o B2C2C, o B2E e o D2C. Sopa de letrinha. Então, vamos falar rapidamente o que é cada uma delas. A primeira que a gente pode passar, e a primeira delas, então, é o B2B, que é a atuação que eu acredito ainda que seja uma das maiores diferenciais da indústria, que é você poder
atuar com a tua marca, com a tua indústria e expandir para mercados mais distantes, onde a sua força de venda não chega. Então, a gente tem uma indústria pequena lá no Nordeste, ou no Sudeste, quer expandir a atuação, e aí como é que você vai montar a equipe de venda para atuar em regiões muito distantes? Com o e-commerce, modelo estratégico B2B, você consegue alcançar outras regiões que tua força de venda hoje não conseguiria. E aí, putz, mas então, você está dizendo, Luísa, que o B2B vai acabar com os vendedores? Aí os vendedores vão fazer passeatas, acabou... Não acabou com nada. Foco vai ser o quê? Relacionamento, né, Ale? Relacionamento, o digital não quer dizer que a gente não tenha relacionamento. O que a gente vai fazer é aprimorar, mudar a forma desse relacionamento. Então, vai ser uma venda assistida, vai ser explicativo, educacional de produto, né? Vender colchão, mas depois o Ri vai dar uma aula aqui para a gente. Então, a venda assistida e o relacionamento sempre vai existir. A gente é ser humano agora é digital, mas a gente ainda, né, quer se abraçar, quer conversar, é necessidade de tudo isso. O digital ajuda muito, mas não tira a questão do relacionamento, né? Então, aquele caso de a TV vai acabar com o rádio, não. E a indústria também não vai acabar com o varejo, o digital não vai acabar com o físico, e a gente vai conviver muito bem, integrado e cada vez mais feliz. Vou fazer só um comentário, Luísa. Eu tenho visto alguns projetos de B2B, tem um que eu estou até assessorando lá, e o que deu mais certo foi ter envolvido o vendedor na jogada. Super. Aqueles projetos que você tira o vendedor do processo, ele vai boicotar. E a especialidade, a tecnologia, ela veio ali não para substituir 100% nesse caso. E a gente vê muito empresário já querendo tirar, né? Não, agora é tudo online, não preciso pagar comissão para o vendedor. Aí que está, acho que um erro, pessoal. Coloca ele na jogada e traz o relacionamento, né? O incentivo do comissionamento, aí ele vai atender melhor, vai conseguir aumentar o ticket médio, porque o ticket médio também estava abaixo sem o vendedor. Na hora que você traz o vendedor tem aquela argumentação, ele entende bem do produto. O cliente que vai comprar ele mesmo sozinho, seja no B2C ou no B2B, ele é muito objetivo. Vai 1, 2 produtos ali e acabou. Ele não enche um carrinho. Agora, quando ele é assessorado, quando tem alguém explicando, olha, mas você conhece esse outro produto também? Olha, esse aqui a gente está com uma oferta também, quer aproveitar? Né? Então, ele vai enchendo e a venda fica melhor. O cliente tem uma fidelidade maior também, né? Tem até um case interessante, né, que eu vivenciei de B2B. Eu atuei durante 8 anos no Gimba, que é a especialidade de material de escritório, suppliers. E, por muitos anos, o Gimba teve esse foco no B2B. Então, tinha o corpo de vendas, eram 400 vendedores, televendas, era tipo um auditório como esse aqui, com eles atendendo a televendas e o e-commerce com foco em outras empresas, outras regiões. E a gente viu que a carteira de cada um dos vendedores tinha uma carteira, sei lá, de 30 CNPJs para atender, e televendas, e o cara ganhou comissão, e lá na zona de conforto. Quando a gente foi analisar o CRM, o volume de CNPJs era estável o ano todo. Era assim, o gráfico não mexia. Aí o diretor olhou e falou, mas vocês vendem todo mês para as mesmas pessoas? Porque, assim, é reposição, né? Recorrência. Acaba o papel, acaba o cartucho, acaba o material de limpeza, o café da empresa. E aí falou, a gente precisa fazer alguma coisa para movimentar. Aí fazia campanha de vendas com os vendedores, com televendas, atende a carteira, gira a carteira, e tudo na mesma. Falei, o que a gente pode fazer para mudar? Porque, na verdade, o que a gente queria era trazer o pessoal para o e-commerce, e falou, mas por que o cara do seu CNPJ não passa a comprar no e-commerce? Não, mas eu só dou conta de atender 30. Falou, então, vamos fazer o seguinte, vocês têm meta de atender 10 CNPJs a mais por mês, e vocês têm que convencer e ensinar os seus clientes atuais a comprar no e-commerce. Nossa, teve vendedor desmaiando, tomando Lexotan, tinha que fazer uma oração da manhã, o e-commerce vai tirar meu emprego, estão querendo levar minha carteira de CNPJs para o e-commerce. No começo foi doloroso, tem que ser firme, tem que ver um negócio top-down. E o que a gente fez? A gente colocou essas metas de você atender 10 novos e mandar 10 para o e-commerce, ensina os caras a comprar, a gente desenvolveu, era tecnologia própria. Você passa a parte educacional, a gente deu um treinamento para o corpo de vendas, para você ensinar o seu cliente a você tirar o pedido, e ele tem que entrar no site para fechar o pedido. Então, a gente fez um educacional forçado,
e o vendedor continuou tendo a comissão de venda daquilo do cliente da carteira dele que comprou no e-commerce. Então, se ele ganhava comissão em cima dos 30, ele passou a ganhar em cima de 40. No mês que vem, ele põe mais 10. Então, em vez dele ficar a vida inteira com aqueles 30 CNPJs, tinha vendedor que entendeu, depois de tomar uns Lexotan e tal, e entender que não era, tá? Estava ganhando em cima de 60, de 70 CNPJs. Os caras estavam me abraçando, no coisa. Ah, meu cliente está contente no e-commerce. E eu, no e-commerce, tinha uma taxa de conversão de 4,2%. Por quê? Vinha com a venda assistida, finalizava no e-commerce, a gente fazia outras campanhas, a gente fazia campanha de expansão de mix, porque o cara lá, exemplo, comprava somente a categoria de supplier de escritório. O vendedor nem lembrava de oferecer os produtos de limpeza. Não lembrava que tinha, porque a metodologia da empresa era tudo que sua pequena e média empresa precisa. Né? Então, em conversa, eu queria comprar bicicleta para premiação. A gente comprava bicicleta e vendia bicicleta. Então, a gente atendia o cliente, o pequeno e média empresa, em tudo que ele precisava. E aí foi um case de sucesso que a gente aumentou assim, a rotatividade das carteiras, e a venda assistida foi fundamental, e teve essa integração entre o corpo de venda e o e-commerce. E foi um case de sucesso para a gente. Olá, bom dia. Bom dia, Fernando, e muito obrigado pela acolhida e, principalmente, pelo todo o trabalho, toda a dedicação ao ecossistema do e-commerce. A colaboração é sensacional. Lu, grande prazer e muito obrigado por compartilhar esse painel conosco. Respondendo, né, o tema-chave do nosso painel, a indústria precisa e muito do varejo. Não tem como nós termos um resultado eficiente sem o varejo. Até a gente vê algumas indústrias ou alguns varejistas se degladiando, né? E não é o melhor caminho. Né? Acho que é uma vida curta esse tipo de postura. Cada um tem que fazer o que melhor sabe fazer. Né? E ninguém melhor que a indústria, que foi quem desenvolveu o produto, quem tem todos os features da marca, em construir a marca, né? Construir um conteúdo bacana, e fortalecer isso no digital. Porque a indústria ela sempre foi muito focada nas lojas físicas, né? Nos grandes varejistas, e nunca se preocupou muito com isso. É uma cultura conservadora, extremamente conservadora. A empresa que eu venho é mais ainda conservadora. E passar para o mundo do digital não vai ser eficiente se nós não tivermos a colaboração dos varejistas. Eles são os especialistas em vendas. Eles são os especialistas no atendimento ao consumidor, lá no final. Então, cabe a nós, indústrias, fortalecermos essa marca para auxiliá-los na venda, auxiliá-los no melhor produto e conseguirmos operar de uma forma harmônica e lucrativa para todos. Se nós colocarmos uma briga, e no início a gente até acabou tendo isso, por situações de desencontro de informação, acabamos tendo uma briga de preço, que não tem necessidade, porque está vendendo o mesmo produto da indústria, uma canibalização de anúncios, porque todos brigando pela mesma palavra no Google e rede social, e isso vai aumentando o preço. Então, hoje, a gente conseguiu chegar num modelo em que nós temos híbrido, né, seriam mais letrinhas ainda, tá? Nós temos um modelo híbrido, que nós temos linhas exclusivas para vendermos no nosso e-commerce, nós temos linha exclusiva para vendermos nos marketplaces, nas lojas físicas e nas lojas multimarcas. Ainda assim, nós percebemos que era necessário envolver a loja, porque hoje as nossas lojas elas não estavam vendendo a loja exclusiva, né, ela não é uma franquia, não é uma loja própria, ela estava vendendo o produto do mix premium, do mix que não era da curva A do nosso e-commerce. Então, o mix da curva A deles nós não tínhamos esse produto no e-commerce. Então, nós apostamos e fizemos um piloto em que as lojas físicas possam comprar os produtos da curva A do e-commerce. Né? Elas não podem vender esse produto lá, e são apenas para atender às demandas do próprio e-commerce. Então, e colocamos os produtos da loja exclusiva também no site para vender, e o CEP mais próximo capta o produto e vai entregar.
mesma coisa com a curva A. Eram produtos que eles não tinham, passaram a ter, passaram a poder vender todos os produtos do site, ou seja, prateleira infinita, que eles tinham um mix bem reduzido, e mesmo quem, se tivesse, não tem capacidade de ter isso em estoque, né? É humanamente impossível, são mais de 5.000 SKUs. E tem o vendedor também, que pode ter lá, vender todos os produtos do site e ter qualquer... Nós vendemos o produto e ele entrega, e ele pode vender o produto e nós entregarmos. Então, assim, foi o melhor caminho que nós achamos, foi fazer juntos. Então, a estratégia para a indústria com o varejo, é caminhar juntos. Não é possível, pode até começar, mas não tem vida longa. Continuando aqui, eu vi que tem um errinho ali no título, não é esse monte de letra, não, aí é só o B2E. Então, o B2E é um modelo de negócio para as indústrias também atuarem, que é conhecido como Business to Employee, que são para os funcionários, algumas empresas que têm grupos de produtos, associações de produtos, não, de pessoas, associações, como, por exemplo, o Santander Esfera, a Clube Shop. O modelo do B2E ele vai muito em aderência com o programa de afiliação, né, de afiliados. É também um modelo que a indústria pode atuar, e o varejo também atua nisso, então tem até empresas especializadas hoje com o B2E, que são os grandes grupos de afiliação, que eles nos usam como clube de benefícios para um grupo de pessoas. Tá? Esse, sim, é o B2E, que o Ricardo acabou de dar um caso aí, né? Então, a gente tem o negócio entre empresas que acaba entregando lá no consumidor final. Então, no geral, um modelo de negócio que a empresa, a indústria, publica os produtos, traz o seu e-commerce para o consumidor final, mas a entrega ele distribui os pedidos para lojistas ou para os seus distribuidores, ou por proximidade, por exemplo, quem é o vendedor, quem é a loja da região. Então, ele usa o estoque dessas outras localidades, que pode ser físico, inclusive, para entregar para o consumidor final. E o grande modelo de marketplace, que é esse modelo, só que digital, como a Amazon e Mercado Livre. Tá? Eu quero entrar nessa, porque essa que o pessoal mais tem bronca. Quem que se incomoda quando você vê a loja oficial de uma indústria? Levanta a mão aí. Vendendo direto dentro do Mercado Livre, na Amazon. Amigo. Só isso? Não, acho que mais gente. Aí, ó. Que o pessoal fala muito disso aí. Como é que eu vou concorrer, sei lá, com a Puma, qualquer outra marca, que está vendendo no Mercado Livre, sei lá, pelo meu preço, ou maior, menor, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. E como é que faz? Porque tem quem está vendendo, eu não sei se todos estão usando essa regra, mas o seller fica muito revoltado, a maioria com isso aí, por não entender, talvez, ou como se aproximar para estar dentro desse meio. É que tem que fazer da maneira correta, né? Então, a indústria ela tem que ter muito claro qual é o objetivo dela estar no marketplace. Então, você tem que fazer de uma maneira que seja estratégica para a indústria e você não prejudique os seus outros canais e evitar conflito de canais de venda. Então, um exemplo disso, a primeira estratégia, normalmente, é presença de marca. Então, às vezes, é muito mais econômico para uma marca específico estar no marketplace. As pessoas nem sabia que tinha loja própria da indústria A, B ou C. Segunda coisa é testar regiões para ver se você consegue oferecer alguma coisa diferenciada para X região. Terceira coisa é fazer a estratégia do mix diferenciado. Às vezes, o varejista, você tem lá 15.000 SKUs diferentes, do quais ele só compra 30. Então, faça uma boa administração de estratégia de mix do produto por canal de venda. Evite colocar o mesmo tipo de produto no e-commerce e o tipo de produto que você entrega para perfis de loja. A Canon, por exemplo, a gente tinha um mix de produto muito similar, porque não era um range tão grande de SKUs, basicamente a gente vendia cartucho, não tem como você inventar cartucho exclusivo para o e-commerce, sendo que o mix de impressoras era praticamente o mesmo. A gente tinha 40, 50 modelos de impressora. Então, o que a gente fez no e-commerce para atuar? Primeiro, a gente fez um mix de produto complementar, então, a gente criou combos de produtos com acessórios de fotografia, por exemplo, de outras marcas,
Então, a gente vendia tripé, que a gente fez parceria com uma marca muito conceituada no mercado, que não tinha loja no Brasil. Então, enquanto a gente vendia as câmeras fotográficas para o varejo, para as lojas especializadas, no nosso e-commerce a gente tinha um acordo comercial com uma política de preço bem equilibrada e a gente agregava combos específicos. Então, a gente criou, na época, Kit Youtuber. Né? Época de pandemia, todo mundo virou youtuber, né? Professor de ginástica, gourmet, todo mundo virou youtuber, foi sensacional. E a gente, opa, oportunidade de negócio, vamos criar o Kit Youtuber, vamos vender a solução pronta. Então, a gente foi atrás de parceria com marcas de iluminação, a gente fez parceria com marca que trouxe microfone, parceria para fazer o tripé, desenvolvemos um app para o pessoal poder tirar a foto e já fazer a transmissão de live pelo celular com a transmissão direto da câmera fotográfica. Então, a gente tem que se adaptar conforme o cenário vai mudando e ser esperto, inteligente o suficiente para ver que existem soluções. A gente precisa criar soluções diferentes. Inclusive, na Canon, a gente era o único país que trouxe essa solução e virou case e se aplicou para os outros países. Por que não fazer parcerias com outra marca? A gente não virou multimarca, mas a gente trouxe coisas que agregavam. Então, fazer parceria com vender lençol, o que tem a ver, né? Kit, alguma coisa, e etc. Por que não? Vamos testar, vamos fazer pilotos. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas acho que a gente tem que testar coisas diferentes. Sair daquela caixinha da mesmice, de ser tão rígido, inflexível. Existe um mar de possibilidades. A gente só vai saber se vai dar certo se treinar, se testar, tentar fazer alguma coisa diferente. Então, essa resistência dá conflito? Dá, mas dá conflito se você fizer de uma maneira um pouco truncada. Então, atenção, evite conflitos entre os seus canais de venda, tenha uma política de preço clara e objetiva, seja parceiro, né, indústrias, a gente tem que continuar sendo parceiro dos nossos lojistas, dos nossos varejistas. Complementando a questão dos canais, nós temos presença em canais, em marketplaces, que estamos mais pela vitrine, pela exposição da marca, do que mesmo para vender, porque o foco desses marketplaces são produtos de entrada. E não é o nosso foco. Nós trabalhamos sempre com produtos, temos uma lucratividade mínima desejada, não entramos em briga de preço nem com concorrentes e nem mesmo com as lojas. E colocamos em alguns marketplaces que têm um ticket médio mais alto, alguns produtos premium, sem dar briga em preço, e sim oferecendo cashback maior lá. Então, a gente não entra muito na briga de preço, a gente usa estratégias para tentar não entrar nessa briga, não é o nosso objetivo. E acredito que as indústrias elas devem, sim, seguir esse caminho. Porque, do outro lado, o seu varejista, que durante muito tempo foi ele que comprou o seu produto e sustentou, ele não pode sair perdendo. Tem que ser uma relação ganha-ganha. Os dois lados têm que sair. Né? Então, e há ferramentas, principalmente com as novas tecnologias, de você integrar tudo isso e fazer com que todos ganham. E do lado do varejista, ele tem que entender que a venda capturada, a venda que vem do site, ele não vai ter o mesmo lucro que ele tem da venda que tem lá, porque tem outros custos. Mas é uma venda que ele não teria normalmente. Né? Então, acho que tem que ter todo um bom entendimento, uma boa conversa, e não deixar que seja feito nem de um lado nem de outro a força, a revelia, do jeito que quiser. O diálogo, em qualquer situação da vida, é o melhor caminho. Continuando, então, vamos lá no X da questão, que é onde dói, que é o D2C, onde a gente tem, então, a nossa loja própria. Qual é a estratégia, como a gente já começou a introduzir o assunto? Para que uma indústria quer, então, trabalhar com e-commerce direto para o consumidor final? Lá a gente tem, então, a oportunidade justamente de ter ou linha exclusiva, como o Ricardo comentou, que eles já trabalham com essa estratégia, trabalhar o mix completo. A gente pode utilizar isso também como estratégia para pilotar novos produtos, fazer um teste. Então, não sei se esse produto vai vingar, se não vai, se é o canal, o que o cliente está sentindo, tem aderência, faz sentido esse tipo de comunicação. Então, você pode fazer na condição de indústria,
encurtar caminho, tirar o telefone sem fio, porque o varejista está lá para vender, não está para fazer laboratório para você. Então, você tem essa oportunidade de testar esses produtos novos, identificar quais são esses comportamentos de consumo do seu cliente final e trazer isso, como é que você vai transformar, fazer ajustes, de repente, antes de levar isso para o varejo como um todo. Na Canon, a gente teve um case desse, Ricardo. A gente lançou uma impressora. Ela não era fotográfica, mas ela servia para fotografar com um X objetivo final. Não vai me imprimir uma foto de casamento que você vai guardar por o resto da sua vida, porque ela vai apagar daqui a uns anos, né? Mas a gente tinha para evento, para algumas coisas, servia bem legal. E na capa, na embalagem da impressora, tinha a imagem, a fotografia da impressora imprimindo uma foto. E aí a gente lançou com exclusividade no e-commerce, fez um barulho e a gente teve feedback dos clientes, porque, assim, por mais que a gente escrevesse que você tinha que proteger a foto, não podia ficar no ar, né? Tinha que se imprimir em papel fotográfico e não podia ficar no ar. Então, você tinha que pôr no porta-retrato ou no filme. Isso tudo estava explicado. Quem leu? O brasileiro adora o manual, é uma coisa de louco. O que aconteceu? Desistimos, falou, vai ser tiro no pé, volta todo para a fábrica, reembala tudo, mantém o produto como mais um produto de entrada, porque já tinha uma carga produtiva lá feita, e fala, esquece, porque o pessoal não está entendendo que não é para isso. Então, imagina se você tivesse lançado isso, produto direto varejo, todo mundo vendendo zilhares de impressoras. A gente poderia ter acabado com a marca, sabe? Porque a gente juntou fotografia e impressão num produto só, mas era um modelo específico de fotografia, e tinha que ter um cuidado, né? Porque a pigmentação da tinta, etc., aí a parte técnica e tudo mais. Esquece, a gente fez o teste piloto no e-commerce, lançou, pegou o feedback dos clientes, esperou um tempo e falou, não, volta, troca a embalagem, não põe que é para foto, vamos vender só como impressora, e beleza. Então, uma das utilidades interessantes. Você imagina se a revenda tivesse comprado, se abastecido estoque e depois, né? Imagina o recall disso tudo, quanto que e fora o prejuízo da marca, né? Um case interessante também, eu acho que comentei contigo ontem. O colchão ele é muito técnico, né? Às vezes o pessoal quer comprar um colchão duro ou mole. Não, ele tem um monte de especificação. E uma delas é a medida. Às vezes é simples, solteiro, casal, mas não, também tem solteiro, medida especial. E nós tínhamos um caso, lógico, a gente tem um e-commerce há menos de 3 anos, a gente está gatinhando ainda, né? Mas foi bem interessante que começou a ter muita devolução de colchão na medida 78 centímetros de largura, que era um solteiro com a medida 78. É um pouco mais barato que o padrão, que é 88 centímetros. O consumidor, ele não olhava que era 78 centímetros, ele olhava solteiro. E na fábrica, todo o processo da fábrica, ele vende para os lojistas como colchão de solteiro, medida 78. Mas lá tem um vendedor conversando com o cliente, tirando as dúvidas e perguntando para o que é esse colchão? No site, não. E começou a ter uma alta taxa de devolução. Falei, não, mas tem algo errado. E o pessoal, não, tira do ar, porque está dando problema. Falei, não tem alguma coisa errada. Fui olhar, comecei a perguntar para os clientes qual era a principal utilidade do 78. Colchão de beliche. O que eu fiz? Tirei a palavra solteiro, colocamos colchão de beliche, 78. A taxa de devolução, né, de 30%, que é um menos de 3%. Então, às vezes, tem detalhes que o e-commerce, a mudança de processos dentro da indústria é baseada no processo tradicional, é baseado na experiência do consumidor, né? E quando a gente vende para a loja, nós perdemos isso, porque quem fica com a experiência com o consumidor, com o humano, com o contato, tirar as dúvidas é o lojista, é o vendedor. E a gente passando a fazer isso, nós mudamos vários processos na indústria que também serviu para os lojistas. Porque antes o nosso processo chegava um pedido de um grande varejista, processava com 15 dias, carregava o caminhão fechado para entregar na loja, sem uma data específica, de um dia a tal dia.
O e-commerce não tem isso. O e-commerce, hoje nós temos um pouco de estoque avançado em São Paulo e vamos avançar agora no Rio, mas a maioria dos pedidos eles são empurrados, a produção é empurrada pelo pedido. A aprovação vai para a fábrica produz e entrega. Como você vai mudar essa cultura, esses processos todos dentro de uma fábrica aí quase centenária, em que o processo para entregar para o B2B é muito redondo, mas para o consumidor final não é. Então, toda essa análise de processos, como vocês falaram de processos antes aqui, para a gente está sendo primordial. Nós conseguimos virar a chave, que era um projeto experimental, nós somos um laboratório por 2 anos, agora no último ano que a gente começou a escalar, porque nós fomos medir processos, conversar com o consumidor, entender o que precisava ser feito para poder escalar. Senão, a gente ia continuar, né, engatinhando. O processo de qualidade de produto, muitas vezes, tem um processo de qualidade que é detalhista, mas quando vai para a loja, tem mais uma conferência. O vendedor, o lojista percebe que tem alguma coisa, algum problema de embalagem, ele devolve para a fábrica. Como que você faz isso quando você manda para o consumidor final? Então, nós temos que mudar a embalagem para o consumidor final, além de ter o plástico, ter uma malha, ter um cuidado da forma de embalar, de carregar, etiqueta. Então, tudo isso está sendo complementar. E a gente sente que as lojas, que é o nosso próximo horizonte no ano que vem, é aproximar muito mais as lojas, vai dar onde que vai conseguir escalar muito mais, vai ser aí. Imagine, mais de 200 lojas, né, te direcionando links, você vendendo, elas entregando em 2, 3 dias, que a venda, né, aumenta bastante, e eles vendendo um produto que eles não teriam condições de vender, não vão deixar o consumidor sair da loja sem comprar, porque ele não tem encontrado o produto, vão oferecer uma alternativa de comprar um produto do site, a fábrica vai produzir, vai entregar, e a loja só vai acompanhar. Então, vamos com continuidade aqui. Quais seriam, então, os principais desafios para a indústria vender no e-commerce? A indústria é ainda júnior, né, comparado com a experiência do varejo, e aí a gente tem muitos desafios a serem vencidos. Um deles é a política de preços, como a gente já falou, que é um fator que dá bastante discussão. Então, é uma boa política de preço, muito clara, acordada com seus parceiros, que fiquem claro, que todos fiquem satisfeitos para não ter nenhum tipo de ruído e também para não confundir o cliente. Então, muitas vezes, no geral, a indústria que traz o preço para frente, que é quem mantém, e a gente tem ali como o preço base, para não ter muita reclamação entre clientes e também dos próprios varejistas. Mas eu acredito que a principal dificuldade da gente na indústria, e eu que tive a experiência de ser varejista e agora estou do lado de cá, na indústria, é o processo de mudança de cultura. Então, é o que o Ricardo falou. Você tem lá um gerente de logística que tem 20 anos dentro da empresa, que está acostumado a faturar uma nota fiscal com 15 mil itens e vai lá 2 carretas carregar. Então, a logística, o centro de distribuição, tinha todo um processo operacional já estabelecido. Quando você fala, vamos vender no e-commerce o cara infarta na hora, porque assim vai mudar completamente. Então, toda a estrutura operacional do CD tem que ser apartada, a metodologia. Isso tudo tem uma curva de aprendizado. É um processo, muitas vezes, doloroso para você mexer no CD, porque não é uma coisa fácil. Fazer o controle de estoque também é importante, e ter uma curacidade de estoque é relevante, principalmente para você, no final, ter uma boa experiência do cliente, senão você vende um negócio que você não tem, etc. E mudar todo esse processo de cultura, e não é só no CD, às vezes é o fiscal, o financeiro, tudo, a taxa de imposto, você mexe no RP, você tem que mexer no KNAI da empresa, você tem que ver se vai abrir outro CNPJ, se vai manter no mesmo CNPJ, se os teus sistemas legados da indústria conseguem atender uma operação, no geral, não. Porque é todo um sistema diferenciado, troca, devolução, fluxo disso voltar, e por que não vai. E, quando é multinacional, então, outras coisas. Tem que entender, você desenhar para os caras por que a gente tem que vender parcelado. Aí você tem que gastar 3 meses explicando e mostrando por que no Brasil a gente tem que vender parcelado. Boleto, então, é como boleto? O que é boleto? Não tem um boleto até hoje. Eu lembro quando a PayPal entrou no Brasil e só vendia à vista. Era no crédito em uma vez. Aí eles vieram fazer parceria com a gente. Eu era, na época, diretor da Jet E-Commerce. Aí eu falei, rapaz, isso não vai funcionar no Brasil. E o parcelamento?
Não, não tem, o PayPal não parcela. Mas o brasileiro tem esse hábito, cara, não vai funcionar. Você vai vender no cartão sem parcelamento? Isso lá atrás, né? Não, vamos. Ficaram um ano batendo cabeça, ninguém colocava PayPal nas lojas. Lembra? Ninguém colocava PayPal nas lojas. Até que no final do ano, olha, agora a gente vai ter parcelamento. Desenvolveram, porque lá no americano não tem, né? Então, vocês passaram por essa aprendizagem como indústria, né? Passei por isso 2 vezes. Eu lá na Canon, com todos os SANs, Tanaka-san, todos eles, explicando. E eles lá. Porque isso, e eles lá. Porque tem que ter. Por causa disso. Abre aqui, Americana, Submarina, abriu um monte. Tá vendo? Isso aqui é estoma e tal, explicando. Eles. Não, mas a gente não precisa. Respira e explica de novo. Até que foi. E aí fazer isso, primeiro entendimento conceitual que no Brasil. Toda a tropicalização de projeto ela é crítica, as empresas vão aos poucos entendendo, e a gente vai vencendo todos os desafios. E depois a implementação, porque os sistemas da indústria eles têm outro formato. Então, todas as configurações de RP, CRM, etc., tudo isso tem um processo dessa mudança de cultura. E aí, depois, a definição das estratégias, né? Qual vai ser o modelo da sopa de letrinhas lá, para onde a gente vai, se vai para o consumidor final, então, também é bem complexo. Todos os casos é complexo, a gente depende muito de tecnologia, de uma estrutura, processos. E, Luísa, qual que, então, foi o segredo do sucesso? Planejamento. Gente, percam 6 meses, 1 ano em planejamento, e implemente em 3 meses. Não façam o contrário. Não planeje correndo, para depois ter que implantar e demorar o triplo, quádruplo do tempo planejado, porque o planejamento foi feito às pressas. Então, é fácil a gente fazer um planejamento e fazer o caminho feliz, né? Todos os fluxos e processos, você fala, comprou, veio para cá, lindo. É o que a Alê falou, cada cliente faz de um jeito, é o que o Bruno falou. O cara vem para cá primeiro, depois vai para lá, o X pira, né? Ele desenha a jornada, falando, ele vai fazer assim, olha o que faz. Então, lindo, sucesso. Você liga o Hotjar lá e assiste pipoca, e você fica, não, clica para lá, clica para cá, não era para ir aí. Mas por que esse cara clicou para cá? Olha, óbvio que era para vir por aqui. Não. Cada cabeça uma sentença, cada uma cultura. Então, gaste em planejamento, faça lá teste de QA. É o que eu brinco. Fez o caminho feliz? Agora veste o gorro do Saci e vai fazer o errado. Mas esse cara não faz sentido, mas testa. Se clicar para cá, e se ele voltar, e se ele mudar de ideia, e pôs o cupom, e depois tirou, e depois voltou, trocou, quero fazer troca parcial, quero fazer a devolução, desistência da troca pela 3ª vez. O que é que vai acontecer com o cara do financeiro? Como que você vai enxergar essa jornada no financeiro lá? Aí você pega tudo isso e põe na indústria. Sabe o que o cara do financeiro faz? Mas tem certeza que você vai querer abrir e-commerce? É a conciliação com o marketplace. Quem tem essa dor? Então, assim, processos, fluxos, processos para o cliente interno e para o seu consumidor final. Porque tudo que você tiver de dor, se interno, dentro da empresa, financeiro, fiscal, devolução, tudo que a gente já sabe, não é fácil, vai dar uma dor, porque quem vai estar pagando essa conta é o consumidor final. É a minha briga com as transportadoras. Transportadora quer me dar 15 dias para assumir que é um extravio. Não, porque demora, porque não sei o quê. Eu falei, então, você quer que eu vire para o meu cliente e fale, olha, eu tive um problema de logística e você, cliente, que aguarde eu resolver o meu problema administrativo. Não faz sentido. A gente fala, olha, vamos resolver entre nós aqui o nosso problema e vamos atender o cliente. Vamos combinar a regra do jogo. 72 horas, você não achou o produto, eu vou botar o extravio automático e depois, se você achar o produto, etc., etc., eu aceito de volta e beleza. Se você não achar, se você entregar para o cliente em duplicidade, aí a culpa é sua. Aí dá briga e tal, mas depois a gente se entende. O que a gente não pode é transferir o ônus dos nossos problemas administrativos para o cliente final, tanto a indústria quanto o varejo. Essa questão da transportadora também, a logística de colchão é muito complicada, né? Você pega um produto de menor volume, o entregador deixa na portaria, vai um Uber, vai um mototáxi, deixa na portaria do prédio, pronto. O colchão não, tem que subir. E às vezes
Às vezes o colchão ele não passa no elevador e tem que ir de escada. Às vezes não passa na escada, tem que içar. Qual a transportadora que vai se disponibilizar a subir 4 andares? Eles colocam no máximo 3 andares. Então, o que a gente optou em fazer? No mercado da Grande São Paulo, que é o nosso principal, e acredito que de todos, nós temos um operador logístico exclusivo, treinado e preparado para qualquer situação. Então, se precisar içar, se precisar pela escada, se precisar ir pelo elevador, a forma que tiver que fazer, ele se adequa ou ele liga. E jamais ele vai desistir. Enquanto em outras praças, o transportador simplesmente fala para o consumidor: não posso subir mais que 3 andares. Às vezes é no quarto. Eu não posso subir e quer deixar o colchão lá embaixo. Aí gera um estresse, um cancelamento e um problema sério. Então, aonde a gente consegue personalizar o atendimento para ter o mínimo possível de problema para o consumidor e também para a gente se adequa. A Grande São Paulo também tem uma situação que o pessoal precisa, ele quer que monte o colchão. Às vezes, é só colocar o pé na base. Vai com uma coisa bem simples, mas essa equipe também é preparada. Pergunta: quer que monte? Se quiser, já vai, monta, já coloca, deixa a estrutura pronta. Isso sem custo para o consumidor. Então, essa personalização do atendimento é primordial para que a gente consiga um bom relacionamento com o consumidor. Caminhando, então, para o final. Então, quais são, ainda falando dos desafios, dos modelos, a gente tem que ter uma operação própria, o full commerce, que é quando você terceiriza a parte de logística, operação em marketplaces, aplicativos de last mile, e aí definição do mix de produto. Então, um pouquinho de tudo que a gente já falou. Agora, então, aqui eu trouxe só para resumir, então, quais são os desafios. Cada imagem dessa é um desafio a ser vencido. Então, da parte administrativa, como a gente falou, sistemas, a plataforma que vai usar, como vai usar o CRM, quais serão as mensurações, os KPIs, o que a gente vai trazer de marketing digital para não competir com os varejistas, senão a gente só inflaciona o mercado, como que a gente vai combinar essa regra do jogo, como que a gente vai fazer toda essa operação diferenciada do que era indústria e trabalhar como varejo no mesmo ambiente, ou não, decidir trabalhar em ambientes separados. E também todo o atendimento, como a Lê e o Bruno já falaram na palestra anterior, que também aí é um caso importante a ser tratado de uma forma diferenciada, tanto na indústria quanto no varejo, com o benefício de ter uma excelência aí no atendimento e experiência do consumidor. E aí a gente abre agora alguns minutos finais, né, Fernando, por favor. Só complementando esse último slide, é que tudo isso muito bem amarrado com processos. Mapeamento de processos, das rotinas, senão a gente acaba se perdendo. Enquanto é pequeno, enquanto é no laboratório, enquanto é um projeto experimental, você consegue ir lidando com isso, né, caso a caso. Mas, se você não adequar os processos, não mapear de cada setor, inclusive do financeiro, que já tem os processos dele desenvolvidos, muda o processo com o e-commerce, muda o processo com logística, fábrica, né, no nosso caso de indústria, entrega, as logísticas. Temos alguns parceiros de logística aqui, que depois até a gente vai conversar a respeito disso, de que você tem que ter claramente como você vai fazer. Se você não estiver no local, outra pessoa tem que chegar, olhar pelo processo, ela vai fazer da mesma forma. E isso, como eu falei anteriormente, foi a chave, né, que a gente virou e conseguiu escalar. Pô, que aula, hein? Deu para esclarecer bastante coisa. Eu mesmo tinha várias dúvidas e essas broncas aí, com todos os canais, os atores do processo, né? A indústria, distribuidor, varejista, enfim. Pessoal, temos perguntas aí? Dá tempo de fazer uma perguntinha aí. Só para... Vamos, então, aqui temos tempos para uma perguntinha só. Seu nome é? Vem cá, Gabriel, já que você está de pé e disponível. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou gestor de tráfego e eu atendi 2 indústrias, uma no nicho do Ricardo, de roupa de cama, colchões, lá no Rio Grande do Sul, e uma mais ou menos no nicho da Puma, que é de calçados aqui em Jaú. E as duas tinham um problema muito parecido, e principalmente a gente via isso na taxa de conversão do e-commerce, que elas tinham os mesmos produtos na ponta do varejo dentro do e-commerce e ainda vendiam mais caro, e cobravam muito resultado do gestor, para variar, e não vendia. Criava uma concorrência entre si com os próprios parceiros do varejo, né? E aí eu queria perguntar como é que a gente pode formular uma estratégia de venda no e-commerce que seja atrativo para o consumidor, no caso de uma indústria que tem os mesmos produtos na ponta do varejo.
obrigado. Excelente pergunta e é algo que a gente sempre se pergunta também, tá? Mas assim, o que a gente busca fazer é trabalhar muito mais o institucional da marca, né? Não trabalhar tanto com produto em campanhas, porque a gente acaba concorrendo, né, com a gente mesmo, com um varejista que está ou com a própria loja exclusiva e a gente vê que a taxa de conversão, além de cair, o nosso custo, né, de ads cresce de uma forma assustadora. A gente acaba, às vezes, tendo que concorrer com a própria marca e pagando R$ 2 por clique, e a conversão nossa, que hoje o ideal é em torno de R$ 150, né, em média, por conversão, acaba indo para R$ 400, R$ 500. Então, é uma missão difícil que a gente briga todos os dias com o gestor de tráfego, com vocês, para que a gente consiga não concorrer com o varejo, principalmente os grandes varejistas. Eu não tenho como proibir Magazine Luiza de colocar lá colchão Probel, né, casal, a tanto. Ele vende meu produto, ele também é meu parceiro, né? Então, o que a gente faz ou anunciamos linha exclusiva que nós temos no e-commerce, quando anunciamos o produto, ou o restante é atributo da marca, o frete grátis, os parcelamentos. Então, a gente tenta sair por aí, mas não é uma missão fácil. Até complementando, a gente passa por essa dor também. O que a gente faz é justamente tentar focar com campanhas específicas no mix que as lojas não têm, que são os produtos mais premium, porque os varejistas sempre vão para as pontas, os lançamentos por períodos determinados, inclusive brand marketing também, só que eles não têm um foco tanto na conversão. A gente foca nesse, e o restante do mix vai lá no Google Shopping, sei o que o cara clica, e, às vezes, ele vai muito da experiência do cliente, onde ele tem uma melhor experiência, onde ele vai comprar novamente. Então, às vezes, ele vê o mesmo produto na Centauro e vê o mesmo produto em outros varejistas e na loja da Puma, da Canon, e assim, com todas as indústrias. E o cliente vai decidir onde ele teve uma melhor experiência. Por isso que é interessante a gente ver o que a gente consegue ofertar de diferente. Ou um diferencial, porque não adianta ficar só brigando por preço, porque ambos vão perder. Então, a política de preço bem estabelecida, você já sabe que a sua mídia tem que ser focada onde você quer focar, não vai ser no mesmo, não deveria, né, ser no mesmo mix de produto que os varejistas estão trabalhando. Normalmente, eles têm mais dinheiro que a gente, porque os caras estão grandes, né? Muito bom. Pessoal, o tempo já esgotou, senão a gente abria mais algumas perguntas. Bom, agradeço, Ricardo, Luísa, pela aula que a gente teve aqui. Acho que deu para esclarecer bastante. Espero também que tenha ajudado bastante vocês aí. Aqui a gente sabe que tem tanto varejo, tem atacadista, tem indústria, tem bastante. Então, a gente quis abordar esses pontos de toda essa cadeia, né, e também oportunidades, né, de aproximar. Acho que se jogar junto é melhor, né? Não adianta ficar brigando, não adianta ficar falando, pô, o cara está me atrapalhando. Tá... Enfim, acho que é conversar, sentar, vamos conversar, vamos entender, deixa eu entender como é que você está fazendo, como que a gente pode se ajudar e crescer junto, né? Acho que sozinho não vamos longe. Então, pessoal, obrigado, né? Acho que agora vamos seguir com a nossa programação aqui e até a próxima, hein? Muito obrigada, agradecemos a presença, então, Luísa, Ricardo e Fernando. Eles também recebem, nas mãos da Camila, os nossos presentes. Muito obrigada. E, neste momento, nós temos 20 minutos de intervalo, nosso coffee break neste momento. Espaço para a gente fazer networking, visitar os estandes, aproveitar lá os descontos, os brindes. E em 20 minutos a gente retoma, porque a gente vai ter o painel, o presente e o futuro da logística no e-commerce. Até já, pessoal!